Olá, meus irmãos, meus amigos, companheiros de jornada. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos a Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou na forma de exemplos, conforme nós encontramos em sua biografia ou em suas biografias, que nós conhecemos com o nome de evangelhos, os 4 evangelhos que nós temos lá no Novo Testamento, a composição do Novo Testamento, além dos Atos dos Apóstolos, que lá citam também muitas realizações de Jesus. Então, agradecemos a este mestre, amigo e Senhor, que hoje a doutrina espírita nos mostra, conforme está lá na questão 625, guia e modelo da humanidade ou para a humanidade. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Esses companheiros que nós conhecemos e os denominamos como anjos de guarda, que têm sempre uma disposição enorme em nos auxiliar na nossa trajetória, na nossa melhoria, para, através da intuição, realizarmos aquelas melhores escolhas, dos melhores caminhos para a nossa vida. Agradecemos a todos vocês que vão chegando e se conectando aqui conosco nesta sala virtual para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E hoje, nesse dia 25 de agosto do ano de 2020, aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Conduta Espírita. O livro Conduta Espírita, como nós sabemos, de autoria do espírito André Luiz, através da mediunidade de Valdo Vieira. E hoje temos aqui para as nossas reflexões o capítulo de número 24. O capítulo de número 24 tem como título, conforme André Luiz aqui registrou, através das mãos de Valdo Vieira, perante os espíritos sofredores. Então aqui André Luiz nos traz belíssimas e profundas lições acerca do nosso comportamento perante os nossos companheiros de jornada que se encontram já fora do corpo físico, mas que se encontram em sofrimento e que em muitas situações nós os classificamos ou os denominamos como obsessores, como espíritos do mal. Então aqui ele nos traz exemplos para nos orientar e informações também para nos orientar acerca do nosso comportamento, em especial nos centros espíritas que oferecem o chamado atendimento fraterno a esses companheiros naquelas reuniões que nós conhecemos como reuniões de desobsessão. Então aqui André Luiz, e aí precisamos realmente de estudo, precisamos realmente de preparo, precisamos de muito bom senso e precisamos de amor no coração, conforme vamos ver aqui as palavras de André Luiz, e depois recorreremos também lá no Evangelho segundo o Espiritismo e também nas palavras de Paulo de Tarso, naquela primeira epístola aos Coríntios, que nós conhecemos hoje como sendo o primeiro livro dos médiuns existente na face da Terra, como sendo aquele primeiro roteiro que nós encontramos, que nós temos notícia sobre o comportamento de todos os companheiros em uma reunião mediúnica. Foi exatamente Paulo de Tarso quem escreveu este roteiro aos irmãos da igreja de Corinto, que necessitavam tanto desta orientação. Então André Luiz nos diz o seguinte: abster-se
da realização de sessões públicas para assistência a desencarnados sofredores. Então aqui André Luiz nos orienta que, na medida do possível, e temos que fazer o máximo, e com certeza isto é possível, nós precisamos abster-nos de realizarmos reuniões públicas para atendimento dos espíritos sofredores. Conforme o Eudes aqui está dizendo, obsessores combina e rima com professores. É como nós costumamos dizer, e sempre nós falamos, que na verdade esses que nós classificamos como obsessores, na verdade eles são nossos professores. Realmente são os nossos professores. Então aqui André Luiz nos fala que não devemos de forma alguma realizarmos estas sessões para auxílio, vamos colocar esse auxílio até entre aspas, ou com aquela intenção de auxiliar espíritos desencarnados sofredores, sessões de forma pública. Aí ele faz como se ele estivesse fazendo uma comparação naquele sentido em que, se você, usando a educação, usando o bom senso nos diz, e a boa educação também nos diz e nos orienta, assim como Jesus também nos falou, que não devemos chamar a atenção de um companheiro de jornada em público, mesmo que ele tenha errado, nós precisamos chamar ele num particular para aquela conversa em particular e jamais naquele formato público para humilhar a pessoa. Então assim são os espíritos sofredores, eles vão se sentir humilhados naquela sessão, se aquela sessão for realizada de forma pública. Então ele diz aqui, de vez que semelhante procedimento é falta de caridade. Então, se realizamos uma reunião para atendimento a espíritos sofredores de forma pública, isso é falta de caridade, expor o sofrimento do outro, a história do outro, que mesmo não estando aqui no corpo físico, mas é um ser que continua vivendo, e nós expormos a sua história, o seu sofrimento para uma plateia. Então aqui ele diz que é falta de caridade para com os próprios espíritos socorridos, que sentem torturados o comentário crescente e malsão em torno de o seu próprio infortúnio. Então, sem sombra de dúvida, assim como nos sentiríamos ali de uma forma muito mal e sofreríamos com aquela situação se o nosso infortúnio fosse colocado ali de forma pública para uma multidão. E aí ele diz, ainda mesmo nas aparências do bem, o mal é sempre mal. Ah não, eu estou fazendo isso aqui, mas eu quero auxiliar, eu quero fazer o bem. Mas se você está expondo o sofrimento da outra criatura, fazendo ele sofrer ainda mais com aquele sofrimento dele, que em muitas situações já é um sofrimento angustiante, e sem sombra de dúvida, neste caso, você não estará fazendo a caridade de forma alguma. Então, conforme nós encontramos aqui em o Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre aquele socorro às pessoas necessitadas, aqui está nos falando de pessoas encarnadas, mas se aplica perfeitamente também aos desencarnados, conforme nós encontramos aqui no capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, onde nos fala sobre o emprego da riqueza. Então, aqui o emprego da riqueza, nesse sentido espiritual, nós podemos usar aqui o socorro, a nossa inteligência. Então, os espíritos amigos nos dizem que nós precisamos, quando estamos em frente a um companheiro em sofrimento, nós precisamos, conforme eles dizem aqui, nos comportarmos da seguinte maneira: não repilas o que se queixa com receio de que ele te engane. Então aqui também se aplica àquele desencarnado que não podemos agir desta forma, repelindo aquele que está se queixando do seu sofrimento e também com medo de que nós sejamos enganados através daquela comunicação mediúnica,
Aí os espíritos amigos nos orientam que nós precisamos ir à origem do mal. E aí eles trazem aqui o ensinamento básico para este ponto. Alivia primeiro, em seguida informa-te e vê se o trabalho, os conselhos, mesmo a afeição, não serão mais eficazes do que a tua esmola. Então nós precisamos, sem sombra de dúvida, em um procedimento deste espiritual, aliviar primeiro o sofrimento daquele companheiro, daquela alma que está ali se comunicando, e em seguida, na medida do possível, com muito cuidado, irmos nos informando acerca da origem dos seus sofrimentos e realizando todo o trabalho necessário e suficiente, principalmente buscando a afeição para com aquele companheiro em sofrimento, para minimizar as suas dores. Então, isto aqui nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí retornamos aqui às palavras de André Luiz, onde ele nos diz o seguinte: evitar, quanto possível, sessões sistematizadas de desobsessão, sem a presença de dirigentes que reúnam em si moral evangélica e suficiente conhecimento doutrinário. Então é preciso, conforme ele nos orienta, e realmente está corretíssima esta orientação de André Luiz, que nós precisamos, sem sombra de dúvida, quando nos arvoramos ou se nos arvorarmos em realizarmos uma sessão de desobsessão, nós precisamos ter ali pessoas na condição de dirigentes daquela reunião, responsáveis ou responsável por aquela reunião, que tenha moral evangélica, conforme aquela situação em que nós encontramos em Atos dos Apóstolos de companheiros de jornada que foi, inclusive, digamos assim, surrado por estar, digamos assim, de uma certa forma, pregando o evangelho, mas naquela tentativa de enganar outros companheiros, usando o nome de Jesus, usando o nome de Paulo, e a pessoa virar para ele e falar assim: Paulo eu conheço, já ouvi também falar de Jesus, mas e você, quem é? Qual a moral que você tem para falar do evangelho de Jesus? Qual a moral que você tem para falar do trabalho que Paulo de Tarso realizou durante a sua trajetória? Então é preciso, sem sombra de dúvida, ter pelo menos um mínimo de moral evangélica para conversar com um companheiro em sofrimento. É lógico que não temos condições de esperarmos encontrar ali no nosso meio pessoas que sejam santas, porque senão não iremos realizar o trabalho que necessita ser realizado. E também, conforme ele nos orienta aqui, que tenha necessário e suficiente conhecimento doutrinário. Como que eu vou conversar, dialogar, não naquele sentido que muitas pessoas pregam como doutrinadores? Quem somos nós para doutrinarmos alguém, mas dialogar com um companheiro em sofrimento? Como que eu vou dialogar com alguém sobre um determinado assunto que eu desconheço, ou que eu não tenho aquele mínimo conhecimento necessário? Então é preciso ter o conhecimento, conforme André Luiz nos fala: quanto mais luz, mais possibilidade de iluminação. Então, quanto mais luz, conforme Jesus nos fala e nos chama a atenção, brilhe a vossa luz. Então, quanto mais luz eu já tenha conseguido, quanto mais brilho eu já tenha conseguido para a minha alma, melhor será, porque maiores serão as possibilidades de iluminar outras vidas. E conforme nós havíamos dito no início, nas palavras de Paulo de Tarso, lá na primeira epístola aos Coríntios, nos capítulos 12, 13 e 14, em especial aqui começando no capítulo 12, no versículo 1, Paulo de Tarso diz o seguinte: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Então aqui Paulo começa este ponto da sua epístola dizendo àqueles companheiros de Corinto que não queria que eles continuassem na ignorância. Por isso ele traz aqui
as orientações sobre uma reunião mediúnica, para uma reunião mediúnica, nos dizendo que há diversidade de dons, ou seja, há uma diversidade enorme, conforme nós encontramos em O Livro dos Médiuns, uma diversidade que vai quase que ao infinito de mediunidades. E aí ele diz que a cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, aquela manifestação que acontece em uma reunião mediúnica é para proveito de todos que estão ali fisicamente e também espiritualmente naquela reunião. E aí ele nos fala sobre aquela diversidade de dons em relação à sabedoria, à ciência, à fé, o dom de curar, a profecia, os milagres, o discernimento, o dom de línguas, de falar em línguas. Mas aí ele nos diz que ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se não tiver caridade, então conforme vimos aqui nas palavras de André Luiz aqui anteriormente, é necessário ter caridade, porque a caridade, conforme nos fala aqui Paulo, a caridade ela é paciente, a caridade ela é bondosa, sem sombra de dúvida. Então aqui Paulo nos orienta nesse sentido sobre uma reunião mediúnica. Há quase 2000 anos ele já nos trouxe essa orientação. E aí voltamos a André Luiz, onde ele nos diz o seguinte: falar aos comunicantes perturbados e infelizes com dignidade e carinho, não com estupidez de forma alguma, mas com dignidade e carinho, entre a energia e a doçura, dosando energia com doçura, detendo-se exclusivamente no caso em pauta, ou seja, detendo exclusivamente ali no seu problema. Sabedoria no falar, ciência em ensinar. Então precisamos ter sabedoria no nosso falar para realmente termos e alcançarmos esta ciência tão difícil que é a ciência de ensinar os outros, porque para ensinar é preciso que nós tenhamos aprendido em primeiro lugar. E ele nos diz ainda que sustar múltiplas manifestações psicofônicas ao mesmo tempo, no sentido de preservar a harmonia da sessão, atendendo a cada caso por sua vez, em ambiente de concórdia e serenidade. Assim nos orienta Kardec também, e assim nos orienta Paulo de Tarso nesta epístola aos Coríntios. Ele também nos fala, aqui ele nos diz que no máximo, numa reunião mediúnica ali, dependendo do tamanho da quantidade de pessoas, aqui ele nos fala sobre que falem 2 ou 3 no máximo de cada vez e que os outros escutem para aprenderem a lição. Aqui André Luiz ele é mais rígido, fala que neste caso de desobsessão, numa reunião mediúnica comum, é possível 2 ou 3, 2 ou 3 comunicações ao mesmo tempo, mas numa reunião propriamente de desobsessão, André Luiz está correto, tem que ser realmente apenas uma comunicação de cada vez, porque a ordem prepara o aperfeiçoamento. Então, se queremos realmente marchar de uma forma mais rápida rumo ao aperfeiçoamento, é preciso que nós construamos ou que iniciemos esta construção da ordem na nossa vida. E aí ele diz na sequência ainda que em oportunidade alguma polemizar, condenar ou ironizar no contato com os irmãos infelizes da espiritualidade. Então, naquele contato, naquele diálogo com os companheiros sofredores da espiritualidade, jamais entrar em polêmica com ele, jamais condenar as suas atitudes, jamais ironizar a sua fala ou as suas atitudes, porque o azedume não cura o desespero. Então, agir com azedume, sem sombra de dúvida, que não iremos auxiliar na cura daquele desesperado. E aí André Luiz diz, para encerrar, oferecer a intimidade fraterna aos comunicantes, aplicando o carinho da palavra e o fervor da prece na execução da enfermagem moral que lhes é necessária, enfermagem moral, porque a familiaridade estende os valores da confiança.
suprimir indagações no trato com as entidades infortunadas, nem sempre em dia com a própria memória, como acontece a qualquer doente grave encarnado. Então aqui ele nos orienta naquele sentido de suprimirmos indagações inadequadas em relação à vida daquele companheiro, porque a enfermagem imediata dispensa interrogatório. Então, aqui ele está orientando como se fosse aquele sentido de uma pessoa que procura um pronto-socorro, um pronto atendimento aqui na Terra, ou seja, aquele que vai prestar aqueles primeiros socorros, ele não tem que ficar e não tem necessidade de ficar indagando muito. Ele vai prestar aqueles primeiros socorros, aquelas primeiras assistências. As indagações, sem sombra de dúvida, para aprofundar o tratamento, virão depois. Então essa enfermagem primeira, esse SOS em primeiro lugar, este primeiro socorro ou primeiros socorros, sem quase indagação ou quase nenhuma indagação. E aí André Luiz encerra com uma notinha de rodapé citando exatamente Paulo de Tarso, na sua primeira epístola ao seu discípulo amado Timóteo, no capítulo 6, versículo 6. Mas é grande ganho a piedade com contentamento. Então é preciso ter realmente piedade e ao mesmo tempo com contentamento no coração. Muito obrigado a todos os companheiros de jornada que nos acompanharam nesses estudos, nessas reflexões, neste momento aqui nesta sala virtual. Recebam todos o meu abraço fraterno e de gratidão. Até uma próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Muito obrigado a todos. Que Jesus permaneça constantemente em nossos corações e que possamos também permanecer com Jesus. Abraço fraternal e até breve, meus irmãos.